As guerras marcam a história da humanidade. Elas expõem a natureza e os conflitos humanos de forma extrema e violenta. Quando começam, só é possível afirmar que muitas pessoas morrerão e que nada será como antes. As guerras mudam tudo. Meu nome é Júlio Farias e eu sou professor de História. Nessa série, vamos analisar a guerra que mudou a América do Sul, a Guerra do Paraguai, também conhecida como a Guerra da Tríplice Aliança. Há 150 anos, entre 1864 e 1870, Brasil, Argentina e Uruguai se uniram contra o Paraguai e travaram uma sangrenta guerra onde morreram mais de 350 mil pessoas. E essa guerra foi, segundo dizem os historiadores, uma das primeiras guerras totales da história. E isso provocou uma tremenda mortandade. Essa ainda é uma guerra polêmica, repleta de interpretações divergentes. É preciso compreender melhor a Guerra do Paraguai, conhecer o que os historiadores dos 4 países envolvidos estão estudando e as análises mais recentes sobre a guerra. A Guerra do Paraguai foi tão importante que ela teve várias interpretações, continua sendo um tema polêmico, como tudo em história, né? Não existe uma verdade final absoluta, porque sempre aparece um documento novo, um método de análise, preocupações novas, perguntas novas sobre a guerra. Vamos a lugares marcados pela guerra, descobrir o que ainda existe por lá e a relação de seus habitantes com o maior conflito da América do Sul. É isso que vamos fazer na série A Última Guerra do Prata. Rio da Prata, um dos personagens centrais da história da América do Sul. Sua posição geográfica e estratégica motivou disputas políticas e econômicas, conflitos e guerras. A última e maior delas é conhecida pelos brasileiros como Guerra do Paraguai, mas é também chamada de Guerra da Tríplice Aliança ou Guerra Grande. Muitos estudos já foram realizados sobre essa guerra. No Brasil, por exemplo, até meados do século XX, predominou uma visão onde o expansionismo paraguaio e a megalomania do seu presidente, Solano Lopes, motivaram a guerra. O nacionalismo da época exaltava heróis como o Duque de Caxias e o General Osório, que combateram o invasor. Depois, surgiu uma visão que culpava o Império Britânico, a maior potência da época, pela guerra. Nessa visão, Brasil, Uruguai e Argentina foram usados para impedir o desenvolvimento do Paraguai, que não submetia aos ingleses. Recentemente, novos estudos mais documentados buscam explicar o conflito a partir das tensas relações entre os países da região do Prata no processo de formação dos seus estados nacionais. É uma abordagem historiográfica mais abrangente, que exige que a gente conheça uma história que começa aqui, no Rio da Prata. Localizado no sul do continente, entre o Uruguai e a Argentina, o Rio da Prata é, na verdade, o grande estuário formado pelos rios Paraná e Uruguai. Por sua bacia hidrográfica, é possível acessar o interior do continente e chegar a 5 países: Argentina, Uruguai e Brasil, Paraguai e Bolívia. Em 1492, Cristóvão Colombo chegou ao continente americano e o reivindicou em nome da Espanha. Os portugueses já navegavam o Atlântico e não aceitavam essa posse espanhola. Depois de intensas negociações, em 1494, os 2 países chegaram a um acordo, o Tratado de Tordesilhas, que determinava um meridiano para separar os domínios de cada coroa nas novas terras. O Rio da Prata ficou no lado espanhol do meridiano. O tratado fez o acordo, mas na verdade nunca foi respeitado. Em 1776, preocupada com as incursões portuguesas na região platina, a coroa espanhola cria o Vice-Reino do Prata. Buenos Aires torna-se sede política e econômica de uma região que ia da Patagônia ao sul ao Alto Peru no norte.
a cidade se desenvolve rapidamente e o dinheiro trouxe muito poder. Aí, no início do século XIX, tudo mudou. Napoleão varreu a Europa e todo o sistema colonial espanhol desmoronou. O antigo vice-reino do Prata deu origem a 5 novos países independentes: Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile e as Províncias Unidas do Prata, futura Argentina, uma região em permanente conflito. O que eram as Províncias Unidas do Prata? O que era essa Argentina antes dessa unificação? Eran un grupo de provincias reunidas resultantes de la disgregación del Virreinato del Río de la Plata. A diferencia de lo que pasó en Brasil, en donde la independencia se da de una manera en relación al Río de la Plata mucho más pacífica y con una continuidad institucional y cierta centralización, todo, digamos, matizado. Lo estoy haciendo en comparación al Río de la Plata, no porque en Brasil no hubiera conflictos. Lo que pasa en el Río de la Plata es que se ve, digamos, la proliferación de autonomías provinciales muy diversas. En realidad son pequeñas soberanías provinciales que no responden a un poder centralizado. Nesse processo político argentino anterior à guerra, quem são os unitários, quem são os federalistas? Son dos tendencias que se empiezan a desarrollar durante la década de la Revolución, 1810-1820. Los unitarios son los que de alguna manera, para decirlo generalizadamente, van a defender la primacía de Buenos Aires por sobre el resto de las provincias, un gobierno centralizado, y los federales son los que van a defender la autonomía de las provincias. Eso es en un principio. Lo que pasa es que después la historia se complejiza bastante, porque no solo van a responder a esos principios, sino que después muchas veces va a haber disputas dentro de los mismos unitarios o dentro de los mismos federales, y muchas veces van a compartir algunas ideas, pero digamos, idealmente es esa la diferencia. Chegou a existir conflitos armados entre unitários e federalistas? Sí, es lo que caracteriza prácticamente la primera mitad del siglo XIX o el periodo de la post-independencia. Em 1835, o caudilho federalista Juan Manuel de Rosas assume o governo em Buenos Aires e implanta uma ditadura que assombra os países vizinhos. Existia, por parte da Confederação Argentina ou dos unitários, a ideia de reunir novamente o vice-reino do Prata, o antigo vice-reino do Prata, sob uma só bandeira? Sí, existía. Pero, digamos, creo que la distancia entre alguna idea y que eso se concrete en un proyecto efectivamente político, me parece que no era tan probable. Digamos, me parece que había más un temor externo, a una paranoia a lo que Rosas podía llegar a ser. Me parece más un miedo que un peligro real. Sim. Brasileiros e argentinos herdaram a rivalidade de Portugal e Espanha na região platina. O objetivo do Brasil era impedir o domínio de Buenos Aires sobre a Bacia do Prata. Manter os rios abertos à navegação era a garantia de acesso ao oeste do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Era também a maneira mais rápida para chegar ao isolado território do Mato Grosso, praticamente inalcançável por terra. Garantir o acesso aos rios era tão importante que em 1817, ainda sob domínio de Portugal, o Brasil invadiu o que hoje é o Uruguai e o anexou ao seu território, criando a província cisplatina. Esses quadros aqui no Museu Histórico Nacional representam o primeiro grande conflito entre argentinos e brasileiros, a Guerra Cisplatina. Foram 3 anos de lutas entre 1825 e 1828, e que só terminaram porque o Império Inglês, a maior potência da época, resolveu intervir e garantir a independência do Uruguai. Criava-se um novo Estado, que, segundo o embaixador britânico Lord John Ponsonby, teria a difícil missão de ser um algodão entre cristais e conter os atritos entre os países vizinhos. O fracasso e as despesas da Cisplatina colaboraram para a impopularidade de Dom Pedro I e para sua abdicação em 1831. Dom Pedro II era apenas uma criança e assumiu o trono em 1840 com 15 anos de idade. O Brasil era olhado com desconfiança por seus vizinhos.
era um país enorme, escravocrata e governado por uma monarquia de origem europeia em meio a diversas repúblicas em processo de formação. O Brasil via a região ali como repúblicas instáveis, como uma zona quase que natural de sua influência. Porque havia disputas de fronteira com a Argentina, sim, havia disputas de fronteira com o Paraguai, disputas sobre a liberdade de navegação no Rio Paraguai, isso tudo havia, mas não existe nenhuma prova que mostre que o Brasil tinha alguma pretensão, por exemplo, de reincorporar o Uruguai. Aliás, seria completamente improvável que, mesmo que ele tivesse essa pretensão, isso pudesse se realizar, né, pela intervenção da Inglaterra, que não deixaria isso acontecer. Ou seja, a Inglaterra não interessava um Brasil forte no Rio da Prata. Em 1851, Brasil e Argentina começaram uma segunda guerra na região, a Guerra do Prata. O ditador argentino Juan Manuel de Rosas apoiou o uruguaio Manuel Oribe numa guerra civil para tomar o poder no Uruguai. Se tivesse sucesso, Rosas poderia controlar os portos de Buenos Aires e Montevidéu, impedindo que as províncias rebeldes argentinas fugissem ao seu controle. A oposição ao governo de Rosas era liderada pelas províncias de Corrientes e Entre Rios. Localizadas entre o Rio Paraná e o Rio Uruguai, elas tinham livre acesso ao porto de Montevidéu, não precisando utilizar o porto de Buenos Aires para o comércio. Para conter Rosas, o Império Brasileiro alegou a defesa da soberania do Uruguai e do Paraguai e partiu para a guerra. Montou uma aliança militar com esses dois países e com as províncias argentinas de Entre Rios e Corrientes. Juntos, eles derrubaram o governo de Buenos Aires. Mas apesar da queda de Rosas, as divergências internas argentinas eram tão grandes que se formaram duas unidades políticas no território, o Estado de Buenos Aires e a Confederação Argentina, formada por 13 províncias e presidida pelo caudilho de Entre Rios, Justo José de Urquiza, que lutou ao lado dos brasileiros. Quando o Rosas é derrotado, não existe no Rio da Prata mais um poder político-militar que possa fazer sombra aos interesses do Império ou que possa ameaçar o Rio Grande do Sul. Então, a década de 50 até o início da Guerra do Paraguai é o momento do apogeu da hegemonia brasileira no Rio da Prata. A Argentina só foi unificada quando Bartolomeu Mitre, líder unitarista, derrotou os exércitos confederados de Justo José de Urquiza na Guerra Civil de 1861. A República Argentina passou a ter uma única Constituição e Bartolomeu Mitre foi eleito presidente do país em 1862. Mais ao norte da Bacia do Prata está o Paraguai, país que tem o nome do rio que corta seu território. De onde são as pessoas que atravessam esse rio todos os dias? Vienen de Pilar, vienen las campañas, vienen del interior de Pilar, pasan acá, van al médico. Então, paraguaios são argentinos? Sí, venimos a llevar un poco de mercadería, así como la frontera, igual que Foz de Iguazú, Ciudad del Este. Sim, sim. Estes rebocadores vienen de onde vienen? De Buenos Aires. Vienen de Buenos Aires. Hay paraguayos, bolivianos, brasileños también. Sim. O que eles transportam aqui pelo rio? Lleva soja, combustible, de todo. ¿Viste? Pero es muy grande. No, este es chico, hay más grande. Este es chico? Sí, hay más grande. Usted está llevando poco, hay poquísimo. Sim. Situado no meio do continente sul-americano, o Paraguai tem uma posição geográfica desfavorável. Para chegar ao mar, é preciso descer o Rio Paraguai, navegar o Rio Paraná em território argentino e aí alcançar o Rio da Prata e o oceano. Paraguay lo que tuvo ya desde la colonia es el carácter de provincia fronteriza, alejada, sin metales, con bastante poco interés y atención de la corona española. O sea, una provincia medio rebelde, medio pobre que estaba allá en el fondo del río, de los ríos. Em 1811, o Paraguai declarou sua independência em relação à Espanha. Mas Buenos Aires não reconheceu essa independência e tentou dominar o Paraguai enviando um exército ao país. Os invasores foram derrotados e o Paraguai ficou livre. Em 1814, José Gaspar Rodrigues de França implantou um regime autocrático no país.
e decidiu que a melhor forma de evitar as turbulências políticas na região platina seria fechar o Paraguai. O país ficou isolado do mundo por 26 anos. Desde Buenos Aires se ponían muchas trabas al comercio con Paraguay, con la idea de, que todavía hoy es muy vigente, ¿no? Si cerramos las vías de comercio de un país, va a desaparecer. Entonces, eso fue la intención de Buenos Aires y a Francia asumió el desafío. No voy a esperar a que me cierren, dijo Francia, sino que yo mismo cierro. Nadie entra, nadie sale. Lo que sucede bajo Francia es una recampesinización de la mano de obra que ya era mercantil a finales de la colonia. O sea, ya había moneda, ya había salarios, ya había exportación e importación. Eso se recampesiniza, se vuelve otra vez de autoconsumo bajo Francia. Y lo que hay es una pobreza generalizada, digamos. O sea, es un país que se crea en medio del encierro y de la autosubsistencia de la pobreza. Em 1840, o ditador Francia morre. Em 1844, o Congresso Paraguaio elegeu Carlos Antônio Lopes o primeiro presidente constitucional do país. Ele manteve o controle sobre o Estado, investiu em infraestrutura e começou a abrir o Paraguai ao mundo. Cuando Don Carlos quiere volver a vender hierba, encuentra que el imperio brasileño ya se adueñó del mercado de la hierba, que es un mercado tradicionalmente paraguayo. Y que la tecnología de tostado y de ensuronado de la hierba mate ya había cambiado mucho por la inserción de Brasil en ese mercado, ¿verdad? Entonces, es como una inserción tardía en un orden que ya había cambiado mucho en esos 30 años anteriores, ¿verdad? Hay un desarrollo económico comparado con lo que había antes, pero no había una potencia comparada con Estados Unidos, con Brasil o con Inglaterra, ¿no? Como muchas veces se plantea, ¿no? La revolución del Paraguay, sino que desde cero, que no había nada, al primer desarrollo siempre fue un desarrollo importante. En 1852, cuando Rosas cae, se reconoce la independencia del Paraguay, entonces ya hay una relación entre Argentina y Paraguay como dos estados independientes, entonces ahí hay un desarrollo mucho más grande porque el Paraguay sí puede empezar a vender y a exportar sus productos y traer gente de afuera. Y ahí empieza a abrir una serie de establecimientos industriales, podríamos llamar, como el arsenal, o el astillero, o la fundición de hierro, también el ferrocarril. Es decir, hay un desarrollo industrial pensado primeiramente para a guerra. Na década de 1850, o presidente paraguaio Carlos Antônio Lopes volta sua atenção para os problemas de fronteiras. Com o Brasil, o Paraguai defendia que a fronteira entre os países era determinada pelo Rio Branco. Já o Brasil afirmava que a fronteira era delimitada pelo Rio Apa. Carlos Antônio Lopes, então, fechou o Rio Paraguai aos brasileiros e isolou o Mato Grosso. O Brasil ameaçou o Paraguai com uma guerra e o presidente paraguaio recuou e assinou um tratado de livre navegação em 1856. Com os argentinos, os paraguaios disputavam áreas nas províncias de Corrientes e de Misiones e também no Chaco, onde a Argentina queria que seu território fosse até o rio Pilcomayo. Em 1862, morre o presidente paraguaio Carlos Antônio Lopes. Seu filho, Francisco Solano Lopes, torna-se presidente do país. O Paraguai tem muitas questões pendentes, mas não busque resolvê-las pela espada, mas sim pela caneta, principalmente com o Brasil. Carlos Antonio Lopez never left Paraguay. Only his son, Francisco Solano Lopez, had been to Europe. And when he went to Europe, he was thinking about the process of opening Paraguay. Looking at the example of Europe, that there was a balance of power in Europe that kept the peace and promoted economic progress. He thought that such a thing was present in Latin America too, in South America too. Now, I myself think that he was mistaken about this. I don't think there was a balance of power that he's referring to. If you take Uruguay and Argentina and Paraguay together, they do not equal the power of Brazil. They're smaller than Brazil in population, they're smaller in terms of the economy, they're smaller in terms of political influence. He thought that more Paraguayan influence would benefit the broader South Americans, it seems to me. As aspirações de Solano Lopes por maior influência na região
despertaram o interesse da República Oriental do Uruguai, país que desde a sua independência era pressionado por Argentina e Brasil e vivia imerso em violentas guerras civis provocadas pelos seus dois partidos políticos, o Partido Colorado e o Partido Blanco. Em 1860, o Partido Blanco assumiu o governo uruguaio. O presidente Bernardo Berro buscou a proteção paraguaia e, em troca, ofereceu a saída para o mar que o Paraguai tanto precisava. O Uruguai, na primeira metade do século XIX, nesse momento anterior à guerra, como era a política uruguaia? Bastante complicada, porque con Uruguay nacen casi al mismo tiempo sus partidos políticos, Partido Blanco y Partido Colorado. Sí. El país nace con una guerra civil enorme y dura hasta 1851, con intervención de Francia, de Inglaterra, de los partidos políticos argentinos y, en última instancia, de Brasil. Como era essa relação entre os blancos uruguaios e o Paraguai nesse momento anterior à guerra? La relación de los blancos es con los partidos de la región, por una cosa que los alumnos de Uruguay, los más jóvenes, les cuesta entender. ¿Por qué se metían con nuestros partidos, te dicen? Y lo que los profesores de historia les decimos es, ¿y cómo no van a meterse si hacía 10 años, 20, 30 atrás estaban juntos y eran una misma cosa? Desprenderse de la unidad del virreinato costó mucho. Entonces, la unión de los partidos blanco y colorado con los partidos unitario y federal argentino fue una cosa muy natural. Los blancos se relacionaron con los federales argentinos y los colorados lo harán con los unitarios. ¿Qué podía hacer Paraguay? Paraguay buscaba una salida al mar, pero además de salir al mar quería hacerlo para marcar una presencia fuerte en la región que no había tenido por su antigua e histórica política de aislamiento. Entonces, con Rosas no se podía, con Mitre se va a poder muchísimo menos pensar en la salida contando con Buenos Aires. ¿El puerto alternativo cuál es? Montevideo. Y un Montevideo controlado por colorados que están aliados históricamente con los unitarios hace que naturalmente Paraguay apoye a quien? A los blancos. O Porto de Montevidéu era uma alternativa também para as exportações das províncias federalistas argentinas. Isso incomodava o presidente Bartolomeu Mitre, que apoiou secretamente Venâncio Flores, líder da oposição uruguaia, em uma nova guerra civil no país. E em 1863, o presidente uruguaio Bernardo Berro começou a ter problemas também com o Brasil. O governo Blanco não renovou um tratado de comércio e navegação e depois investiu contra os estancieiros gaúchos que possuíam terras no país. Aumentou os tributos do comércio na fronteira, proibiu o trabalho escravo em terras de brasileiros e se recusou a devolver escravos fugitivos. Os produtores gaúchos foram até o imperador cobrar medidas contra o governo uruguaio, que acusaram de promover violência e perseguição contra os brasileiros. Y los criadores de ganado en la zona de Río Grande avanzaban sobre el territorio oriental, muy generoso en existencia de ganado, que alimentaba una industria saladeril riograndense importante. Claro, avanzaban como si estuvieran en territorio brasileño, pretendían sus reglas, pretendían sus leyes, pretendían sus beneficios. Era una fuerza económica que de alguna manera determinaba también al imperio brasileño a intervenir. Temendo um conflito com a problemática província do Rio Grande do Sul, o imperador enviou o conselheiro Antônio José Saraiva a Montevidéu para negociar um acordo. Para o conselheiro Saraiva, a solução do problema seria o fim da Guerra Civil Uruguaia e um governo de conciliação entre blancos e colorados. Negociar a paz com o Uruguai era complicado, entre outros motivos, porque muitos produtores brasileiros estavam lutando contra o governo uruguaio ao lado do líder colorado Venâncio Flores. O acordo de paz não foi possível. E em 1864, no dia 4 de agosto, o governo brasileiro emite um ultimato aos uruguaios, dando 6 dias de prazo para que todas as suas necessidades, todos os seus pedidos fossem atendidos. Caso contrário, iria acontecer que as forças do Exército Brasileiro, estacionadas na fronteira, receberão ordens para procederem às represálias sempre que forem violentados os súditos de Sua Majestade. Ou ainda, que também o almirante Barão de Tamandaré receberá instruções para, do mesmo modo, proteger com a força da esquadra
os agentes consulares e aos cidadãos brasileiros ofendidos. A dureza desse ultimátum provocou uma reação igualmente dura dos uruguaios, que se recusaram a arquivar esse documento e romperam relações diplomáticas com o Império Brasileiro. E mais, o presidente Aguirre, do Partido Blanco, encaminhou uma cópia desse documento para o Paraguai de Solano Lopes, pois imaginava que era o elo que faltava para a aliança entre Paraguai e Uruguai. I think that the Blanco government were very happy to use Solano Lopez in this way. So instead of thinking it from the vantage point of Solano Lopez using the Uruguayan problem as a way to become more important regionally, it was that the Uruguayans were setting the things up for him to fall into line with that. Esse documento é a nota oficial, é a resposta do governo paraguaio ao ultimato que o Brasil deu ao Uruguai para que cedesse às suas exigências. O senhor presidente da República ordena declarar que o governo da República do Paraguai considera qualquer ocupação do território oriental, numa referência ao Uruguai, como atentatório ao equilíbrio dos Estados do Prata, que interessa à República do Paraguai como garantia de sua segurança, paz e prosperidade, e que protesta de maneira solene contra tal ato, encarregando-se desde já de toda a responsabilidade das implicações dessa presente declaração. Com esse documento, a gente vê que o governo paraguaio avisou ao Brasil que, se fosse cumprido o ultimato feito pelos brasileiros ao Uruguai, a guerra seria inevitável. No se puede decir que la cuestión oriental fuese la causa fundamental o la causa profunda de la guerra. Yo diría que la guerra estaba dada por cuestiones que no habían quedado resueltas, de límites, de navegación, en las relaciones paraguayo y brasileñas, en el caso de la Argentina de límites, más otras cuestiones de índole políticas e ideológicas, ¿no? Es decir, que la cuestión uruguaya fue una cuestión coyuntural, que sirvió de catalizador para que se desencadenara la guerra, pero no como una causa fundamental de la guerra, ¿no? A guerra entre Brasil e Uruguai era a terceira guerra internacional na região platina em menos de 40 anos. Disputas políticas e econômicas e problemas de fronteiras criaram a atmosfera de hostilidade que ainda em 1864 provocaria a Guerra do Paraguai. No próximo episódio da série A Última Guerra do Prata, o Império Brasileiro invade o Uruguai. O presidente Solano Lopes entra no conflito e declara guerra ao Brasil. A maior guerra da América do Sul começa com a perspectiva de ser um conflito rápido, mas não é isso que acontece. Vamos conhecer os 5 anos da Guerra do Paraguai. O Rio da Prata sempre foi foco de apreensão para o Brasil. Conter Buenos Aires e ter acesso aos rios da região eram os grandes objetivos do Império, e valeram 2 guerras contra os argentinos. Mas em 1864, o problema deixou de ser a Argentina. O Império declarou guerra ao Uruguai, alegando a proteção dos brasileiros que viviam no país. E o Paraguai, do presidente Solano Lopes, alegando a manutenção do equilíbrio entre os países da região, partiu em defesa dos uruguaios e declarou guerra ao Brasil. Começava a maior guerra da América do Sul. La guerra marca un cambio total, la alianza de la Argentina y el Brasil en contra del Paraguay. Eso era una cosa que nos respondía a la tradición histórica. No episódio de hoje, vamos conhecer a primeira fase da Guerra do Paraguai, as invasões ao Brasil e à Argentina, a formação da Tríplice Aliança e as primeiras batalhas em território paraguaio. Vamos conhecer os 2 primeiros anos da última Guerra do Prata. Em setembro de 1864, aqui da Baía de Guanabara, a espada imperial brasileira, a mais poderosa da América do Sul, zarpou em direção ao Rio da Prata para derrubar o governo uruguaio. Era o terceiro conflito internacional na região platina, a guerra contra o Uruguai.
Esse conflito, que ocorreu por causa das disputas entre o governo uruguaio e os brasileiros que produziam gado no Uruguai, fez emergir toda a tensão da região platina. Disputas políticas, econômicas e problemas de fronteira criam um clima de hostilidade que ainda em 1864 vão culminar com a Guerra do Paraguai. O Uruguai conseguiu que o presidente paraguaio Solano Lopes, comandante do maior exército da região platina, ficasse ao seu lado e ameaçasse o império. Lopes foi ignorado. As cidades de Paissandu e Salto foram atacadas por brasileiros e por forças leais ao Partido Colorado, oposição ao governo branco uruguaio. Por quase um mês, Paissandu resistiu. Mais de 2.500 bombas atingiram a cidade, que finalmente caiu em 2 de janeiro de 1865. As forças brasileiras, unidas aos traidores que acompanham Flores, cometeram um ato de repugnante crueldade e barbárie. A heróica Paissandu sucumbiu ao final. A ajuda paraguaia de Solano Lopes não chegou a tempo. E em fevereiro de 1865, o objetivo brasileiro já era alcançado. O Partido Blanco deixa o governo. Venâncio Flores, aliado do Brasil e da Argentina, foi empossado presidente do Uruguai. In the case of Solano Lopez, the Paraguayan political environment favored authoritarianism. When one person has that kind of power, it's very easy, it seems to me, to become very sensitive and to feel challenged in ways that other people would not accept. He regarded what happened in the Banda Oriental as a provocation by the Brazilian government against his authority in Paraguay. Now, only Solano Lopez could have interpreted that way. The Brazilians were busy in Uruguay for reasons that had nothing to do with Paraguay. But his reading of that was the only option available to him, given the political background that he had there in his own country. A vitória brasileira ali colocaria o Paraguai numa situação mais difícil de negociar uma pressão brasileira pela abertura do Rio Paraguai. Daí a achar que isso significaria a ideia de o Paraguai seria o próximo alvo do Império, não há nada que justifique um cálculo desse, né? Que seria um cálculo de extremo, ou seja, nós vamos provocar uma guerra com o Brasil porque o Brasil vai invadir o Paraguai de qualquer maneira. Não havia nenhum indício que esses planos fossem os planos do Brasil. Com a invasão do Uruguai, Solano Lopes retaliou o Brasil. Sua primeira medida foi ordenar a apreensão do navio brasileiro Marquês de Olinda, que passava aqui pelo porto de Assunção com o novo presidente da província do Mato Grosso. A segunda medida foi executar uma ofensiva contra o Brasil, que tinha 2 frentes de combate. A data que marca o início da Guerra do Paraguai é dezembro de 1864. Sem declarar guerra, as tropas paraguaias invadiram a província do Mato Grosso. Rapidamente, tomaram o forte de Coimbra na fronteira e avançaram sobre as cidades de Miranda, Corumbá, Dourados e Coxim. O Mato Grosso ficou isolado e não era mais uma ameaça. A maior força do exército paraguaio foi então para o sul, socorrer o governo do Partido Blanco no Uruguai. Mas para isso, era preciso cruzar o território argentino. O presidente paraguaio Solano Lopes seguiu o conselho do governador da província argentina de Entre Rios, Justo José de Urquiza, e pediu que o presidente Bartolomeu Mitre permitisse a passagem de suas tropas pelo país. Mitre negou o pedido. Então, em abril de 1865, Solano Lopes declarou guerra à Argentina e invadiu a cidade de Corrientes, onde esperava receber apoio popular e político. Havia motivo para que Solano Lopes imaginasse que teria apoio de Corrientes nessa invasão e nessa guerra? Entre correntinos y asunceños o correntinos y paraguayos siempre hubo una amistad muy cercana, muchas relaciones de tipo económico, social, una cercanía muy fuerte que no existía, por ejemplo, entre Corrientes y Buenos Aires. Cuando se produce la invasión hay una división que se produce entre aquellos sectores que permanecen de alguna manera ligados a la posición del gobierno nacional, a la posición de Mitre, del presidente Mitre,
y por otro lado un sector que se manifiesta abiertamente a favor del Paraguay, los sectores paraguayistas. Sí, aquí hay algo interesante, ¿no? Una nota dirigida a Robles, a Wenceslao Robles, el jefe de la ocupación, y está firmada por los 3 membros del triunvirato paraguayista. E em Corrientes se faz governo composto de 3 pessoas, triunvirato de apoio à ocupação. A la ocupación, que estaba integrado por Víctor Silvero, Teodoro Gaúna e Sinforoso Cáceres. Mas então o Solano Lopes tinha todos os motivos para acreditar que teria apoio em Corrientes. Claro, sí. Y además también existía entre los correntinos y tal vez entre los sectores federales la idea de que Urquiza podía liderar de alguna manera, y eso es lo que le van a reclamar otros caudillos federales de otras provincias argentinas, una reacción que fuera antiliberal y que al mismo tiempo incluiría la posibilidad de un acuerdo con Solano Lopes. Não se tinha a leve impressão de que a Argentina ia entrar na guerra porque sabia-se que o interior argentino era contra a guerra. Quer dizer, esse é potencialmente o grande erro do Solano Lopes. Ao invadir Correntes, ele viabiliza que o Mitre assine o Tratado da Tríplice Aliança. Então, Solano Lopes, de um lado, lhe falta, ao meu modo de ver, maturidade política. E, de outro lado, ele tem Urquiza prometendo apoio para ele. Assim, é um jogo arriscado, mas factível. Ele poderia ter tido sucesso nisso, se não fosse as circunstâncias que a gente conhece da véspera da guerra, mudança de posição do Urquiza, o interior argentino não ter se levantado a favor dele. Pero desde el momento en que el ejército paraguayo puso el pie en el territorio argentino, los argentinos se unieron en contra de López. Él contaba con las divisiones internas de la Argentina y también contaba con el conflicto entre el Brasil e Inglaterra, que hubo antes. Pero en fin, ese conflicto entre Inglaterra y Brasil no iba a derivar en una intervención inglesa en el Brasil. López tenía miedo de verse acorralado por sus vecinos. ¿Qué pasaba si la Argentina y Brasil se ponían de acuerdo y atacaban el Paraguay? Entonces, para evitar eso, tomó medidas que no tendían precisamente a buscar una guerra larga, sino a evitar la posibilidad de una alianza. Y en realidad, lo que se produjo fue la alianza. Em 1º de maio de 1865 é firmado o Tratado da Tríplice Aliança entre o Brasil, a Argentina e o Uruguai, que agora é aliado. Esse tratado aponta e determina as principais questões dessa guerra. Essas encadernações da versão Uruguai e Argentina dão esse tom e mostram esses objetivos de forma bastante direta. Logo no primeiro artigo, Sua Majestade o Imperador do Brasil, a República Oriental do Uruguai e a República Argentina se unem em aliança ofensiva e defensiva na guerra promovida pelo governo paraguaio. Ao longo do tratado, aparecem também questões que vão ser muito importantes, tanto no desenrolar quanto no pós-guerra. Por exemplo, os aliados se comprometem solenemente a não deporem as armas senão de comum acordo, bem como a não negociarem separadamente com o inimigo comum. No artigo 16 é colocado que fica estabelecido que os aliados exigirão do governo do Paraguai que celebre com os respectivos governos tratados definitivos de limites sobre as seguintes bases. E aqui está uma das grandes polêmicas do tratado. O Brasil manteve sua demanda de fronteira onde sempre quis, no Rio Apa, mas a Argentina, que antes pedia a fronteira na região do Rio Pilcomayo, no tratado exigiu toda a região do Chaco paraguaio, ampliando seu território até a fronteira com o Mato Grosso. Além dos objetivos já destacados no tratado, havia também o interesse em uma guerra rápida e eficiente sob comando do presidente argentino Bartolomeu Mitre, que foi escolhido comandante em chefe dos exércitos aliados. O Tratado da Tríplice Aliança permaneceu secreto até 2 de março de 1866, quando foi revelado no Parlamento Britânico. O Paraguai intensificou sua preparação para guerras a partir das ameaças brasileiras de 1856. Seu exército, maior da região, contava com cerca de 70 mil homens, uma população de 450 mil pessoas. O Brasil, com cerca de 9 milhões de habitantes, tinha uma força menor.
Desprestigiado pelo governo imperial, o exército contava com apenas 18 mil combatentes. Por isso, foram convocados para a guerra os membros da Guarda Nacional, uma milícia paramilitar ligada às elites regionais, com muitos homens, mas sem nenhum preparo para esse tipo de conflito. Para resolver o problema, em janeiro de 1865 foi criado o Corpo de Voluntários da Pátria. Homens até 50 anos poderiam se alistar. Receberiam soldo durante a guerra, gratificações ao retornarem, pensões nos casos de invalidez ou morte e terras em colônias militares. Os escravos entregues para a guerra receberiam a liberdade. O voluntariado foi, na verdade, um fenômeno coletivo. Houve alguns voluntários que fizeram o alistamento individualmente, mas a grande maioria seguiu uma lógica clientelista. Elas se alistaram quando uma liderança local organizava grupos. Então, muitas vezes, como em quase qualquer guerra, o que os levou a se alistar foi o estímulo de parentes e amigos. Eu percebo grupos que são ligados ao partido que estava no governo, que era a Liga Progressista, pessoas entre 16 e 35 anos, homens solteiros, interessados também nas vantagens que poderiam receber a partir do serviço de uma campanha que eles acreditavam que seria curta. Também ocorreram casos de mulheres que se voluntariaram. A mais conhecida é Ana Nery, viúva baiana que foi à guerra como enfermeira para acompanhar seus filhos e irmãos convocados. Mas houve casos de mulheres que queriam entrar em combate. Tem também a Jovita, uma jovem que morava no Ceará, no interior do Ceará, e que ao ouvir falar da guerra, se vestiu de rapaz e se alistou. Mas quando ela chegou em Fortaleza, já tinham descoberto que ela era moça. Mas aí aquilo virou uma peça de propaganda e ela chegou a vir para o Rio de Janeiro, pois não se sabe bem o que aconteceu com ela. Uma versão diz que ela ficou aqui no Rio e uma outra versão diz que ela foi como auxiliar na parte de enfermagem e morreu em Corrientes de cólera. A primeira ação do novo exército brasileiro foi combater a invasão paraguaia ao Rio Grande do Sul. Entre junho e agosto de 1865, as tropas de Solano Lopes tomaram as cidades de São Borja e Uruguaiana. O objetivo ainda era chegar ao Uruguai para restabelecer o governo do Partido Blanco. Acompanhando as tropas imperiais estava o voluntário da pátria número 1, o próprio imperador Dom Pedro II, que foi ao Rio Grande do Sul com seus genros, o Conde D e o Duque de Saxe, para mostrar o comprometimento da monarquia com a causa da guerra. Após uma série de erros do comandante paraguaio, Coronel Estigarribia, as tropas invasoras se renderam ainda em agosto de 1865. Essas fotografias, tiradas em Porto Alegre, mostram soldados e oficiais paraguaios prisioneiros. Alguns ficaram no Brasil, muitos fugiram e voltaram ao Paraguai. Durante toda a guerra, a resistência e a dedicação dos soldados paraguaios surpreenderam os aliados. São fatores que contribuíram para a longa duração do conflito. Durante a guerra, manter os rios platinos abertos era fundamental para o Paraguai se abastecer. Mas a Esquadra Imperial Brasileira controlava a navegação no Rio Paraná. Então, no dia 11 de junho de 1865, Solano Lopes tentou capturar as embarcações da Marinha Brasileira, comandadas pelo almirante Barroso. Esse confronto, decisivo para a guerra, foi a Batalha do Riachuelo. Aqui no Parque Vaporcuê, próximo a Assunção, estão os restos de alguns barcos que participaram dessa batalha. Está do lado de um navio que participou da Batalha Naval do Riachuelo, do combate do Riachuelo. É impressionante. As crianças correndo, as crianças passando ao lado de um documento desse tamanho, é algo indescritível, é muito bom, é muito bom. No Rio Paraná, próximo a Corrientes, os paraguaios tentaram um ataque surpresa à Marinha Brasileira. Mais moderna e bem equipada, a Esquadra Imperial reverteu a situação. A Força Naval Paraguaia foi praticamente eliminada. Ainda era junho de 1865 e a guerra estava apenas começando. Mas depois da Batalha do Riachuelo, o destino do Paraguai estava selado. Sem o acesso ao rio, o país não poderia mais receber nem armas e nem produtos do exterior. Com a derrota em Riachuelo e a rendição em Uruguaiana, os paraguaios recuaram. Em novembro de 1865, deixaram Corrientes voltando para o seu território. Os aliados então prepararam a invasão ao Paraguai.
bombardearam a fortaleza de Itapiru, na fronteira, e no dia 16 de abril de 1866, cerca de 60 mil homens cruzaram o Rio Paraná em apenas uma noite. A primeira base aliada no Paraguai foi na pequena Passo de Pátria. Hoje, a cidade tem cerca de 2 mil habitantes. Na época da guerra, mais de 60 mil pessoas viveram na região. Cercados pelo Chaco, pântano de vegetação espessa e grandes alagados, os aliados desconheciam o terreno e tinham enormes dificuldades para movimentar as tropas. A gente está aqui no Estero Belaco, mas o que é um estero, esse terreno? Como é que é isso aqui? Bueno, este es el gran Estero Bellaco. Aquí se desarrolla la primera batalla paraguaya en territorio paraguayo. El Estero Bellaco es muy fongoso, es un estero que tiene mucho junco, mucho pirí. Entonces, cuando más se transita, por ejemplo, se pone más feo porque es un embalse, ¿verdad? No se podía transitar fácilmente, por eso se abrieron los pasos. Entonces, por eso sobre el Estero Bellaco hay muchos pasos, así como Paso Carreta, Paso Canoa y Paso Sidra. Ese era el camino real que unía Paso de Pátria con Humaitá, es el viejo camino. Quando a gente vê nos livros a impressão de que as batalhas são distantes umas das outras, mas não. Os territórios são muito próximos uns dos outros das batalhas. Sí. La distancia, por ejemplo, de Tuyutí a Yataiticorá, por ejemplo, es de 2 kilómetros. La distancia del Estero Bellaco a Tuyutí ya es más o menos a 200, 300 metros nomás. Y Boquerón del Sauce, más o menos un distante de 1,5 kilómetros a 2. Estacionados na região, os exércitos aliados montaram o acampamento de Tuiuti, o maior de toda a guerra. O presidente Solano Lopes queria impedir que os invasores se fixassem nesse local e partiu para a ofensiva. Em 24 de maio de 1866, Solano Lopes ordenou um ataque surpresa ao acampamento de Tuiuti. Por horas, as tropas combateram na maior batalha já ocorrida na América do Sul. O efetivo paraguaio em menor número não resistiu ao contra-ataque. Cerca de 6 mil homens foram mortos e outros 6 mil presos ou feridos. Do lado aliado, as perdas giraram em torno de 4 mil pessoas entre mortos e feridos. O exército paraguaio perdeu aqui os seus melhores homens. Esse é o marco dessa Batalha do Tuiuti, que aconteceu aqui nesse terreno. Sobre ela, há o relato de Dionísio Cerqueira, um voluntário da pátria brasileiro, que é impressionante. Os batalhões avançavam. A artilharia rugia rápida, infatigável, a revólver era um contínuo trovejar. Cornetas soavam a carga, lanças se enristavam, cruzavam-se as baionetas, rasgavam-se os corpos sadios dos heróis. Espadas brandidas a 2 mãos abriam crânios, cortavam braços, decepavam cabeças. Era noite quando voltamos ao acampamento. Perto da minha barraca, estava estendido com os miolos de fora um amigo de infância, o tenente de voluntários Emídio de Azevedo Monteiro. Ajoelhei-me ao seu lado, apertei-lhe a mão gelada e dei-lhe um beijo de adeus na larga testa ensanguentada. Ler esse relato, estando aqui, onde ele aconteceu, é muito forte, é muito impressionante. Como é que eram as guerras? Tinha um enfrentamento dos exércitos, uma grande batalha e decisiva, e depois disso, a guerra tinha terminado. No caso do Rio da Prata, sempre tinha sido assim. E aí, no caso do Paraguai, não vai ser assim, porque tem a derrota em Tuiuti, mas o Paraguai tem o Humaitá, um sistema defensivo formidável para a época e ainda cercado de pântanos que os aliados não conheciam o interior do Paraguai, não tinham mapas, não sabiam de caminhos, não sabiam como chegar ao Humaitá. E aí não tem como avançar, eles ficam parados. Então, a partir desse momento, no Rio de Janeiro e também no Rio da Prata, começa a desconfiança que essa guerra já durou demais, porque você esperava uma guerra rapidíssima. Já houve a derrota, a grande batalha, e ainda a guerra não acaba. Em junho de 1866, os primeiros fotógrafos chegaram ao acampamento aliado. Na Biblioteca Nacional do Uruguai, conhecemos as fotografias da empresa Bates Company de Montevidéu. Suas imagens de soldados feridos e de cadáveres deram uma nova feição à guerra. A morte nos campos de batalha perdia o semblante de heroísmo e ganhava a face do horror. O que essas imagens contam pra gente do cotidiano de uma guerra? Hay muchísimas cosas que uno puede observar detenidamente en cualquiera de estas imágenes. Por ejemplo, ahí vemos cómo los cañones se mezclan con elementos de la vida cotidiana del soldado, como es una carpa donde dormían.
y donde comían, donde se protegían de las inclemencias del tiempo cuando llovía. Esas fotografías relataban no solamente los aspectos de los soldados, sino también que hacían ver en muchas de estas imágenes la crueldad de una guerra. Como por ejemplo una fotografía cuando aparece un montón de cadáveres paraguayos. Sí. Esa y otra fotografía más de las mismas características nos dan una visión muy macabra de lo que es un conflicto bélico. E uma empresa se estabeleceu para tirar fotografias da guerra. Qual era o interesse de uma companhia como a Bates em se estabelecer num território de guerra? Bueno, la guerra ahora estaba localizada en territorio paraguayo. Y a ese lugar acudieron, en principio, un fotógrafo, que era Javier López, fotógrafo acreditado por la firma Bates y compañía, con la idea de sacar una serie de imágenes y comercializarlas. E ela nos permite estar quase que presentes naquele cotidiano da época. La fotografía, al contrario que un grabado, que un dibujo, que la obra de un artista, estaba diciendo lo que estaba ocurriendo en el momento. Tenía un efecto que otro soporte iconográfico no tiene. La fotografía hablaba de un realismo. El impacto visual de una imagen fotográfica es muy fuerte, muy grande. Esse tipo de foto, Alberto, ela mostra a verdade ou ela constrói uma memória? Bueno, esta es una fotografía de retrato. Ellos están posando para la cámara fotográfica. No están realizando una tarea que seja cotidiana. Exactamente. Ellos allí están siendo fotografiados para perpetuarse en el tiempo. Qual é o valor histórico desse acervo do Bates hoje? Las fotografías de Bates y compañía han sido las más trabajadas hasta ahora. El valor es muy grande, Hoy podemos, a través de la fotografía, conocer aspectos de esa guerra del ayer tan desconocida. Em poucos meses, os aliados conseguiram seguidas vitórias no Paraguai. Solano Lopes tentou negociar um acordo com o presidente argentino Bartolomeu Mitre no famoso encontro de Taiti-Corá, que está registrado nos arquivos do Museu Mitre, em Buenos Aires. Esse documento é uma carta diplomática onde Mitre se dirige aos seus diplomatas pedindo opinião sobre as posições propostas por Solano Lopes em Taiti-Corá e perguntando qual é o limite da sua atuação para negociar com Solano Lopes condições para uma paz. O desejo de Lopes, e provavelmente também da Argentina, é que se negociasse uma paz com a Argentina, mas os termos do Tratado da Tríplice Aliança não permitiam que isso acontecesse. E há um trecho do documento em que isso fica muito claro, em que ele diz: a questão está em que nós cremos que pelo tratado se pode tratar com Lopes de comum acordo entre os generais, mas o Brasil sustenta que não pode tratar-se com Lopes em nenhum caso. Não querem tratar sem a separação dele da presidência do país e a organização de um governo livre, o que agora não é uma hipótese. Então, não é possível discutir. É melhor deixar as coisas acontecerem. É emocionante você poder ter em mãos um documento do primeiro presidente da Federação Argentina e nos seus tratados e nas suas colocações enquanto general em chefe das forças do Tratado da Tríplice Aliança, da Guerra da Tríplice Aliança. Tuyutí es el tercer ejército paraguayo destrozado, ¿verdad? El primero fue Uruguayana, el segundo fue Riachuelo, donde muere la Armada, lo que parecía la Armada paraguaya. Y en Tuyutí se acaba el último ejército formado como ejército, ¿verdad? Entonces, bueno, suponían que López ya iba a aceptar el armisticio y ya iba a aceptar la derrota, ¿verdad? Incluso la oferta que traen es que se vaya a Europa, ¿verdad? Y al final López dice no, ¿verdad? Pero eso es lo incomprensible. O sea, desde Tuyutí a Cerro Corazque ya no se entiende la guerra, ¿verdad? Porque eso es destrucción pura, ¿verdad? Destrucción del lado de las tropas aliadas y destrucción del mismo lado paraguayo. Eso ya es pura matança sem nenhum sentido. Aí já não houve batalha. No próximo episódio da série A Última Guerra do Prata, o avanço das tropas aliadas para no sul do Paraguai.
o desconhecimento do território, as disputas políticas entre os comandantes aliados e a resistência dos paraguaios empurram a guerra para o seu terceiro ano. Vamos conhecer os impactos da vitória paraguaia em Curupaiti e da chegada do Marquês de Caxias ao fronte. Ele assume o comando e leva os aliados até Assunção. Em 24 horas nos quartéis, em 15 dias em campanha, em 3 meses em Assunção. Quando o presidente argentino Bartolomeu Mitre fez essa declaração em abril de 1865, os aliados estavam otimistas. Acreditavam que a guerra contra o Paraguai seria rápida. Mas a guerra passou 65 e avançou 1866 com sangrentos combates no território paraguaio. Os exércitos aliados param no sul do Paraguai. Por 2 anos, os soldados viveram em um acampamento que mais parecia uma cidade em meio ao Chaco paraguaio. Y albergaba así como 60, 70 mil hombres. Otros hablan de 80, otros hablan de 90, pero sí había una gran cantidad de personas aquí de combatientes. No episódio de hoje, vamos procurar por relíquias históricas que ainda estão nos campos da Guerra do Paraguai. Objetos que revelam a vida de homens e mulheres que estiveram na última Guerra do Prata. Em setembro de 1866, o avanço dos aliados por terra parou. Era preciso também avançar pelo Rio Paraguai, vencer as fortificações de Curuzu, Curupaiti e a temível fortaleza de Humaitá. O comandante em chefe aliado, o presidente argentino Bartolomeu Mitre, queria que os navios de guerra brasileiros subissem o rio e enfrentassem os paraguaios. Mas o almirante Tamandaré, comandante da esquadra, desconfiava das intenções argentinas. E os planos que o Mitre tinha para avançar a guerra, que ele propunha, implicavam o uso dos navios de guerra do Brasil, que era a grande superioridade na guerra, porque em termos terrestres a superioridade era paraguaia, que estava numa posição defensiva, numa região desconhecida para os aliados e sem condições de avançar. Então qual era a vantagem? Seria você usar a marinha de guerra contra o Humaitá. E isso era interpretado por Tamandaré como uma tentativa de Mitre de levar a destruição da marinha de guerra brasileira para determinada guerra se voltar contra o Brasil. Então, na verdade, Tamandaré, o grande inimigo de Tamandaré não era Solano Lopes. O grande inimigo no imaginário do Tamandaré era Mitre. Ele desconfiava permanentemente das ordens de Mitre. Apesar das diferenças, em 22 de setembro de 1866, os aliados atacaram Curupaiti. Do Rio Paraguai, a esquadra imperial deveria bombardear as posições paraguaias e liberar o avanço terrestre. Mas o bombardeio imposto por Tamandaré errou os alvos. Os canhões paraguaios ficaram praticamente intactos e massacraram os soldados que atacaram por terra. Na maior derrota aliada na Guerra do Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai tiveram cerca de 4.000 baixas entre mortos e feridos aqui nos campos de Curupaiti. Each one of the Allied officers, let's not forget, were not just fighting the Paraguayans. To some extent, they were fighting each other. The disagreements between the Argentines and the Brazilians, and sometimes among the Brazilians. So on the Paraguayan side, you pretty much had unity of command. Even when it didn't work very well, there was no question that it was unified. The Paraguayans, till almost the end of the war, had much stronger military intelligence than the Allies did. They knew where the Allied armies were when the Allies themselves didn't know where the armies were. So they were able to take advantage. That's how a smaller force was able to hold off the bigger force for so long. Eu estou caminhando pelas trincheiras de Curupaiti, que estão aqui há cerca de 150 anos. Elas simbolizam a última grande vitória paraguaia nessa guerra. Para o Brasil e para o exército aliado, a derrota em Curupaiti significou graves problemas políticos e a troca do comando da guerra. Saiu o argentino Mitre e entrou Caxias. O Caxias vai disciplinar o exército, que havia indisciplina depois da derrota em Curupaiti, vai repor as perdas. Repor as perdas significa trazer civis do Brasil e treiná-los
para serem soldados em plena guerra sob fogo inimigo. E o detalhe, ele era um senador do Partido Conservador que estava na oposição e é enviado pelo Partido Liberal que estava no poder. E as brigas políticas internas no Brasil durante toda a guerra, foram enormes. Então, isso mostra o estado, a emergência que foi a derrota de Curupaiti, a ponto do Partido Liberal recorrer a um conservador, que significava fortalecer o partido político inimigo. Caxias chegou ao Paraguai em novembro de 1866 para comandar os brasileiros. O presidente Mitre foi à Argentina combater revoltas provinciais e voltou à guerra algumas vezes, até que em janeiro de 1868 retirou-se de vez do fronte com parte de suas tropas. O Marquês de Caxias assumiu por fim o comando aliado e precisava de mais soldados. Porém, já não era fácil encontrar voluntários. Com as notícias vindo do front, né, a respeito da morte por doenças, péssimas condições sanitárias, e também com os primeiros casos de vítimas cujas famílias não eram amparadas, o sentimento de colaboração diminuiu. O governo, através dos presidentes de província, dos delegados de polícia, começou a coagir. Então, ele começou a caçar, que já era uma prática anterior, os recrutas. As pessoas fogem, muitas vezes fogem, inclusive, para quilombos. Então, há uma fase de resistência ativa, né, tanto pela fuga, como muitas vezes pelo ataque a cadeias ou escoltas. Não havia quartéis e também era muito difícil segurar os recrutados à força. Caxias manteve o exército aliado estacionado na região de Tuiuti por mais de um ano. Seu objetivo era reorganizar e preparar as tropas para vencer Curupaiti e avançar sobre a fortaleza de Humaitá. O acampamento cresceu, tornou-se uma enorme cidade. Vicente, estamos no campo de Tuiuti. Esse acampamento onde milhares de pessoas, cercadas de terrenos alagados, de vegetação, estiveram. Qual é a extensão desse campo? Até onde ele iria? Bueno, este es el gran campo de Tuiuti, ¿verdad? El atrincheramiento donde están el grueso del ejército aliado. Luego, ¿verdad? Cuando ellos se establecieron aquí, ocuparon un rayo de Piri hasta Tuyucué, 10 kilómetros arriba del Bellaco. Então, tudo que nós estamos vendo aqui era o acampamento? Sí, o sea que y albergaba así como 60, 70 mil hombres. Otros hablan de 80, otros hablan de 90, pero sí había una gran cantidad de personas aquí de combatientes. Eu posso imaginar, ali um grupo de soldados acampados, ali sí, a tenda de um oficial, para lá uma casa comercial, sí, alguma coisa nessa según região. La foto que se ve, ¿verdad? Sí había mucho, ¿verdad? Las grandes inmensas sábanas blancas que se ve, ¿verdad? Que inclusive estaban con cuadras. Se tenía teatro, se tenía todo acá en Tuiuti. Había ruas. Había todo, se jugaba, por ejemplo, a la balita, a la ruleta, o sea, de todo, o sea que no era guerra todos los días, inclusive hacía fiestas. Estaba muy bien montada una ciudad completa aqui, que funcionava desde um peluqueiro hasta um banco mauás. A nossa inanição em Tuiuti levantou uma pequena cidade à retaguarda do exército, com sua igreja, teatro, salões de baile, de bilhar, de cabeleireiro e de barbeiro. Enfim, ali se encontrava tudo quanto se pudesse desejar em qualquer cidade da província, pois o comércio era enorme e perfeitamente sortido. Não há mulheres nas fotografias dos acampamentos, mas a presença feminina pode ser confirmada pelas imagens de crianças entre os soldados, muitas inclusive nascidas nos acampamentos da Guerra do Paraguai. Havia prostitutas, mas também esposas e mães que acompanhavam seus parentes. Trabalhavam no comércio, cozinhavam, costuravam roupas e cuidavam dos feridos. Eram conhecidas como vivandeiras. O exército paraguaio também era acompanhado por muitas mulheres. Todas las mujeres del sur fueron evacuadas a las cordilleras, que es la región central del Paraguay, y allí fueron dispuestas como soldados. Este ejército, integrado mayormente por mujeres, tenían la misión de alimentarle al país durante el tiempo que dure la guerra. Otro grupo importante de mujeres los constituían las esclavas, que también muy poco se habla de la fuerza de las esclavas, especialmente del Estado, que trabajaban en los hospitales, en todos los hospitales de guerra. Otro grupo importante de mujeres, y estoy hablando desde el año 1866, en que las mujeres pasan a ocuparse del 70% del comercio del Paraguay. Entonces las mujeres
se vuelven en las principales proveedoras del Estado. A presença das tropas aliadas e das batalhas ainda está espalhada pelos campos próximos a Tuiuti. Vicente Garcia e Victor Medina são os arqueólogos amadores que vasculham a região em busca de relíquias da guerra. Mas num local onde viviam mais de 60 mil pessoas, não demora muito para a gente encontrar vestígios da guerra. Queremos acá? Vamos ver. Sim, vamos. Muitas vezes, Vicente e Victor encontram locais onde os habitantes do acampamento de Tuiuti depositavam lixo. Lá, descobrem objetos de todos os tipos e de diferentes origens. O que é isso, Vicente? Esta é uma villa de cinto. Meu, demais. Um parafuso. Opa! ¿Qué es este? Una villa. ¿Villa? Una villa, pero... hay muchas. Aparentemente no. De esto yo no tengo. Puede ser de caballería o de... Caballería sí, para sí. Sí, sí, de cincha. Para cinchar los caballos. Sí, sí, sí. Vamos. Está la botella. No tiene boca. Opa. Esto sí que es lindo. Un estribo. Este es un estribo el más lindo que hay. Y es de bronce. Es de caballería. Sí, caballería paraguaya. Entonces, aqui teríamos um cavaleiro. Os objetos encontrados por Vicente e Victor estão expostos no pequeno Museu de Paço de Pátria, antigo quartel-general de Solano Lopes. Uma instituição que depende dos esforços deles e de outros habitantes que se dedicam a preservar a memória da guerra. E esse museu hoje é um museu público, é um museu do Estado paraguaio. Bueno, este museo se inauguró como museo oficial el 1 de marzo del 2004. Y funciona como museo, yo tengo un contrato con la Intendencia Municipal, traigo mis colecciones aquí y de ahí en más no paro, ¿verdad? Me voy, mi interés es buscar en los sitios históricos más cosas, más cosas. Bueno, aquí por ejemplo en este museo se puede encontrar de todo, de objetos personales de la oficialidad hasta de la tropa, ¿verdad? Existían muchas mujeres en los campamentos. E nós temos muitos vidros de perfume. Muchos objetos de perfume, así como se puede apreciar aquí, ¿verdad? Venían de London o de París, como lleva impreso, ¿verdad? Hay algunos que venían de Río de Janeiro, de Buenos Aires, de Montevideo. Você me falou das bebidas. Tem garrafas de muitos lugares do mundo também aqui? Sí, cuando se va a una excavación, lo primero que choca es por la botella, porque era lo indispensable en los campamentos. ¿Por qué? Porque lo hacía todo. Cuando uno tiene hambre, caña. Cuando uno está triste, caña. Cuando uno quiere aumentar su alegría, caña. E el anestésico para el ejército paraguayo era caña. Agora, esse sofrimento, ele fica expresso também. Nós passamos aqui por uma caixa de ossos humanos. Bueno, eso es lo más triste para el pueblo paraguayo, para el ejército paraguayo en aquel entonces. Obviamente son restos óseos de mucho tiempo. Y tuve el atrevimiento, ¿verdad?, de traerlo aquí para que se pueda ver cómo pasaron esos soldados en aquel entonces. O tamanho dessa guerra... Assim mesmo assusta quando a gente se depara com alguma coisa assim. Os objetos revelam o cotidiano da guerra. O dia a dia com muitas línguas onde soldados de diferentes nacionalidades tentavam sobreviver. Nas fotografias da Guerra do Paraguai, chama a atenção a presença de soldados negros nos 3 exércitos da Tríplice Aliança. No exército paraguaio, também existiam soldados negros. No Uruguai, a população negra era uma população razoável, né? Se você olhar as imagens de soldados uruguaios, eles são negros, né? Na Argentina, uma parcela pequena da população argentina era negra, né? Principalmente em Buenos Aires, e muitos foram para a guerra, muitos desapareceram na guerra.
escravidão não estava abolida no Paraguai ainda. Paradoxalmente, quem aboliu a escravidão foi o Conde D. Né? Só que a escravidão no Paraguai não tinha o peso que ela tinha no Brasil. Então, era uma coisa residual. Né? E os paraguaios compunham e mandavam os soldados negros na linha de frente mesmo. Numa população de 9 milhões de habitantes, o Brasil na época tinha 1,5 milhão de escravos. A população negra e parda livre é superior à população negra e parda escrava. O exército de linha, na base, ele representava os setores mais pobres da população do Império. E esses setores já eram, em sua maioria, afrodescendentes. O número de escravos libertos deve ter girado em torno de 10 ou 15 mil indivíduos, oficialmente são 7 mil, e na verdade, uma parte relevante desses indivíduos veio das próprias casas imperiais. Então, o que se conseguiu foi, de certa forma, acabar com a figura do escravo da nação, que estava ali presente, ou seja, do escravo público. A contribuição privada foi muito pequena. Aqui na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, nos anos 30 do século XX, foi erguido esse monumento em homenagem à retirada da Laguna, um episódio muito conhecido da Guerra do Paraguai. Embaixo desse monumento há uma cripta para onde foram trazidos os restos mortais de participantes desse evento, e a gente vai conhecer agora. O militar e escritor brasileiro Visconde de Toné, autor da obra A Retirada da Laguna, participou e narrou a saga das tropas brasileiras que foram por terra, de São Paulo até o Mato Grosso, para combater a invasão paraguaia. Ele conta que depois de 2 anos de marcha, famintos, os brasileiros invadiram a Fazenda Laguna, no Paraguai, à procura de alimentos, mas foram recebidos pelo exército paraguaio e postos em fuga. Essa cripta abriga os restos mortais de participantes daquele momento, como o Coronel Camisão, o Tenente Antônio João. Essa cripta foi construída nos anos 30 para homenagear os participantes da retirada da Laguna. Era um momento em que a República procurava por heróis nacionais, mas, na verdade, as forças brasileiras foram dizimadas nessa retirada. A fome e o cólera mataram a maioria dos soldados, muito mais do que os combates e as balas, o que, aliás, foi muito frequente durante a Guerra do Paraguai. A última coisa que o cara morria era de combate. Né? Morria de doença, morria de frio, morria de infecção, morria de fome. Né? Um historiador britânico que escreveu um livro chamado Uma História da Guerra, John Keegan, ele chega a estimar que até a Primeira Guerra Mundial, que é a primeira guerra que morre mais gente em batalha do que de doença, né? Para cada morto em campo de batalha, você tinha 5 a 7 mortos por outras causas. Em julho de 1867, Caxias começou a movimentar as tropas aliadas. Superaram Curupaiti, contornaram e cercaram a fortaleza de Humaitá. No Rio Paraguai, a Marinha Imperial empregou seus novos navios, os monitores encouraçados. Mais resistentes aos tiros de canhões, eles se posicionaram diante de Humaitá para bombardear a fortaleza. Aquele barco de carga está fazendo a curva aqui em Humaitá, justamente no local onde estava colocada a fortaleza. A esquadra brasileira, para poder chegar até Assunção, teria que fazer o caminho inverso, vir por lá, aonde era recebida, aqui em Humaitá, pelas baterias dos canhões paraguaios. Muitos desses canhões, inclusive, vieram do Mato Grosso. Era uma fortificação muito importante, tão importante que, num esforço enorme, os paraguaios estendiam, através do rio, 3 grandes correntes, que eram baixadas para que passassem os navios e depois içadas para que os navios fossem bloqueados se fossem inimigos. O esforço para que se dobrasse essa curva e se chegasse a Assunção atrasou alguns anos a Guerra do Paraguai.
Humaitá foi um ponto muito importante para a defesa paraguaia. Como é que se organizava essa defesa aqui nessa região? ¿Y en qué consistía eso? De hacia el río tenemos, o sea que teníamos, ¿verdad?, las distintas baterías desplazadas más o menos 300 metros de este sitio, que es el que fue el cuartel general del Mariscal López. 199 bocas de fuego esperaban aquí en esta curva a los acorazados que venían avanzando aguas arriba, ¿verdad? De este lugar a 700 metros estaba emplazada la batería Londres con 16 bocas de fuego esperando a los enemigos. Llamada Londres en homenaje a los ingleses que han ayudado a Paraguay durante la guerra de la Triple Alianza, porque hay que saber que se han traído expertos de Europa para que puedan diseñar lo que fue la defensa de la fortaleza de Humaitá. Quanto tempo Humaitá foi bombardeada até cair? Dicen, ¿verdad?, de que Humaitá fue bombardeada día y noche durante 6 meses incesantemente. 6 meses. Y el objetivo principal era el templo más lindo, según los historiadores, porque los aliados creyeron que el Mariscal López guardaban ahí sus municiones. Em fevereiro de 1868, os navios brasileiros ultrapassaram Humaitá. Sem condições de resistir, em março, Solano Lopes abandonou a fortaleza cruzando o rio Paraguai e seguindo pela margem argentina até San Fernando. 3.000 paraguaios ficaram em Humaitá e resistiram aos ataques aliados até 24 de julho de 1868, quando abandonaram a fortaleza. No dia seguinte, as tropas aliadas entraram em Humaitá deserta. Essas ruínas são um símbolo muito forte desse lugar e dessa região. Estar aqui é llenar-se de uma energia muito especial. É mesmo. Es sentir más de cerca ese sentimiento de paraguayo. Sobre aquellos hechos trágicos hoy día, no hay que olvidar la historia, pero sobre ella hay que construir el desarrollo de los pueblos, con la paz, la fraternidad, la concordia y la ayuda mutua entre las naciones. Que ela permaneça aqui, assim como está, que não simbolize nunca mais uma guerra e que seja só um símbolo da paz que existe hoje entre essas nações e da paz que existe entre as pessoas que vêm aqui visitar, porque é um espaço muito bonito. Após a tomada de Humaitá, as tropas aliadas avançaram para Assunção. Na dezembrada em 1868, venceram as batalhas dos arroios Havaí e Itororó e de Lomas Valentinas, quando o exército paraguaio foi praticamente aniquilado. Em Havaí e Tororó, os generais brasileiros Caxias e Osório colocaram-se na linha de frente, empurrando as tropas. Em Lomas Valentinas, o Marechal Lopes foi visto ao alcance das tropas brasileiras, mas conseguiu fugir. Javier, como essas notícias da guerra chegavam até as pessoas aqui na capital, aqui no Paraguai? Sí, tenía una cobertura especial, pero era justamente de parte del gobierno. En aquel tiempo la prensa en Paraguay estaba en sus inicios. Teníamos en circulación periódicos llamados El Cabichuí, El Centinela y también un periódico escrito netamente en guaraní, El Cacique Lambaré. Era justamente para que las noticias o las informaciones que se transmitían a la población no sean entendidas por los aliados. Havia uma preocupação de como essa notícia iria se expressar nesses jornais? Había un tratamiento muy nacionalista. Había un tratamiento de insuflar ánimo a la población, de involucrarle de una manera sentimentalmente patriótica. Aparte de las informaciones venían como de repente poemas patrióticos, enaltecedores a la figura de López, y era justamente para que la gente se involucre y esté como que insuflada de patriotismo. Mas é possível uma dupla interpretação. Há um lado bom de você fortalecer esse movimento de guerra, mas também tem a oportunidade de construir uma imagem positiva do próprio país, mas de Solano Lopes também. Bueno, no existía una prensa opositora a la guerra y al mariscal Francisco Solano López. Medio de prensa opositor no se conoce o no existía. In Brazil, for example, this wasn't true. In Recife, for example, there was opposition newspaper, which I've used as a source, interesting source called O Turubuno. And they're denouncing the war in every issue. They denounced the war. And they denounced slavery at the same time. So it's an abolitionist, anti-monarchy, anti-war newspaper.
it was possible to publish such a thing in Brazil at the time. The political system was sufficiently flexible or open enough that they could put up with this kind of criticism. Depois da queda da fortaleza de Humaitá, Solano Lopes começou a perseguir quem ele acreditava que poderia traí-lo para acabar a guerra. Sua família foi a maior vítima de suas desconfianças. Sua mãe, Juana Carrillo Lopes, e suas irmãs, Inocência e Rafaela, foram presas e torturadas. Seus irmãos, Ángel Benigno Lopes e Venâncio Lopes, caíram em desgraça. Foram terrivelmente torturados e mortos. Grandes aliados, homens poderosos e militares, foram julgados em tribunais sumários como em São Fernando e executados. As mulheres dos supostos conspiradores eram condenadas e enviadas a campos de prisioneiros no interior do país. Elas eram conhecidas como destinadas. Y en el 69, ya en la avanzada del ejército brasilero, tras los pasos de López a la Mambay, son que este campo de detención de mujeres es descubierto. Se cree que de una población de destinadas que tuvo este campo de 4.000, 5.000 mujeres, sobreviven 350, 300. Se cree que, claro, que estas son las mujeres que son como traidoras a la causa paraguaya o a López. Y sin embargo, las residentas, que eran estas mujeres soldados que debían alimentar al ejército paraguayo, también tuvieron momentos donde fueron acusadas de traición porque muchas se negaron a seguir labrando o muchas decidieron hacer una resistencia contra la figura de López porque los hijos se le habían muerto durante la guerra. O sea, tenemos 1869 con que hay casi 200 mujeres presas por traición en distintos pueblos de la República del Paraguay. Em 1º de janeiro de 1869, tropas brasileiras entraram em Assunção, que estava praticamente deserta. Para Caxias, comandante aliado, a guerra estava encerrada. Desde a queda de Humaitá, ele defendia o fim do conflito e escreveu ao ministro da Guerra: como brasileiro, como senador do Império e com a consciência de general, tenho para mim que as injúrias irrogadas pelo tirano do Paraguai às potências aliadas estão mais que suficiente vingadas. Caxias alega problemas de saúde e deixa Assunção. Mas a saída de Caxias não alterou as intenções do imperador. A guerra deveria continuar até a queda de Solano Lopes. Dom Pedro II, então, ordena que o seu genro, o Conde D, continue a caçada ao presidente paraguaio. O fim da guerra e as suas consequências serão os temas do próximo episódio da série A Última Guerra do Prata. Em agosto de 1868, a poderosa fortaleza de Humaitá caiu nas mãos dos exércitos da Tríplice Aliança. Por quase 4 anos, Humaitá foi o bastião de Solano Lopes no Rio Paraguai. Conteve a invasão, impediu a chegada a Assunção, mas caiu. E os aliados tomaram a capital. No último ano do conflito, o exército brasileiro tornou-se uma força de perseguição e captura ao presidente paraguaio, Marechal Francisco Solano Lopes. A guerra deixou as margens do Rio Paraguai e embrenhou-se pelo território de um país completamente devastado e destruído. Paraguay es el único país de América del Sur que define todas sus fronteras a sangre. Todas. O sea, no hay un pedazo de la frontera paraguaya que no haya sido ganada o fijada con una guerra internacional, ¿verdad? No último episódio da série A Última Guerra do Prata, vamos conhecer os eventos finais da Guerra do Paraguai e o papel transformador que ela teve na história das 4 nações envolvidas. Países que não foram mais os mesmos depois da maior guerra da América do Sul. No dia 1º de janeiro de 1869, depois de intensos bombardeios da esquadra brasileira, as tropas da Tríplice Aliança entraram em Assunção. Prédios públicos e as residências são ocupados e saqueados por tropas brasileiras. Viram símbolos da conquista, símbolos de vitória.
No Rio de Janeiro e em todo o Brasil, esperava-se a chegada da grande notícia: a guerra acabou. Mas essa expectativa foi frustrada novamente. Quem chegou ao Rio foi o cansado e doente comandante aliado. Depois da tomada de Assunção, Caxias não via mais sentido em continuar com a guerra e, alegando problemas de saúde, deixou o Paraguai sem pedir autorização. Em fevereiro de 1869, ele chega ao Rio de Janeiro praticamente anônimo, sem ninguém para recebê-lo. O imperador, então, ordenou que o seu genro, Conde de, marido da princesa Isabel, assumisse o comando das tropas aliadas e continuasse a perseguição a Solano Lopes. Em março de 1869, contra sua vontade, o conde partiu para o Paraguai. A guerra ainda demoraria 1 ano para terminar. Se você aceita que alguém fez um design de começar uma guerra sem declarar, invadiu o seu território e ainda a guerra termina no poder, com ele no poder, o que impediria de outro país fazer a mesma coisa? Esse é um aspecto. E o outro aspecto é o seguinte: a guerra tinha ido tão longe, todo aquele sacrifício, se a monarquia não saísse vitoriosa, ia incentivar o desenvolvimento de movimentos oposicionistas dentro, inclusive republicanos, e contestação ao poder central. Então, a própria sobrevivência do Estado monárquico estava em jogo se não houvesse a vitória da guerra no Paraguai. Por esse conjunto de elementos é que Dom Pedro exige a continuação da guerra. Em 1869, os brasileiros foram acusados de cometer diversas atrocidades contra os soldados paraguaios. O próprio Conde de, comandante das tropas, foi acusado de ordenar execuções generalizadas de prisioneiros. Os demais generais brasileiros teriam intervido e impedido um massacre. Na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro encontramos grande parte das fotografias desse período final da Guerra do Paraguai. Esse álbum contém algumas fotos que foram tiradas na campanha da Cordilheira. Lá, nessa campanha, as tropas aliadas passaram por problemas que os paraguaios já enfrentavam há muito tempo: a dificuldade de abastecimento e a fome. Enquanto perseguiam Solano Lopes pelo interior do país, era muito frequente encontrarem mulheres e crianças famintas, camponeses sem rumo e mulheres que eram obrigadas a seguir o exército paraguaio. As imagens dessa fase final do conflito trazem aqui no rosto dos personagens a dureza e a dramaticidade dessa guerra. O último confronto de campo, a Batalha de Campo Grande ou a Costa Nu, é um símbolo dessa dificuldade. Nessa batalha, aquilo que restou do exército de Solano Lopes era composto por idosos ou crianças. Essas crianças usavam barbas falsas para disfarçar a idade e lutaram bravamente contra as tropas aliadas. Essa batalha ficou registrada em relatos de soldados brasileiros, como Dionísio Cerqueira, que disse: "O campo ficou cheio de mortos e feridos do inimigo, entre os quais causavam-nos grande pena, pelo avultado número, os soldadinhos cobertos de sangue, com as perninhas quebradas, não tendo alguns ainda atingido a puberdade. Como eram valentes para o fogo os pobres meninos. Que luta terrível aquela entre a piedade cristã e o dever militar. Os nossos soldados diziam que não dava gosto a gente brigar com tanta criança." O dia dessa batalha, 16 de agosto, é no Paraguai o Dia das Crianças. Y esa guerra fue, según dicen los historiadores, una de las primeras guerras totales de la historia. Una total movilización de la población civil, de los niños, de los hombres, de las mujeres. Y eso provocó una tremenda mortandad. Se você lê um jornal editado no Rio São Paulo, a guerra é um assunto importante, mas há outros assuntos. O Paraguai não, ela foi uma guerra total, ela mobilizou todos os recursos do país para o combate, né? E os efeitos não antecipados disso são a fome, as epidemias, né, que dizimaram a população e que não foram, talvez, devidamente levados em conta pelo Lopes, quando ele... Aí a gente tem que falar no singular mesmo, porque assim, não havia uma elite paraguaia, o sistema era realmente centralizado na figura do Lopes, né? E o Lopes levou esses custos além do momento em que teria sido racional continuar a guerra. No primeiro dia de março de 1870, Solano Lopes foi localizado em Cerro Corá, próximo à fronteira com o Brasil. Ao tentar fugir,
ele recebeu um golpe de lança do cabo do exército brasileiro Francisco Lacerda, o Chico Diabo. Caído, Solano Lopes teria dito sua última frase: "Morro com a minha pátria". A Guerra do Paraguai chegava ao fim. López estaba convencido, como el padre y como Francia, digamos, que ellos eran el país, de que el país se representaba en ellos. O sea, él tenía esa idea que él era la expresión máxima de la nación. Y ese es el famoso debate de muero con o muero por. Él muere y está convencido que el Paraguay desaparece porque él era el Paraguay, ¿verdad? Y de alguna manera lo que hace es alargar la agonía, ¿verdad? O sea, ya sabía que se moría, pero alargou colectivamente a agonia de um país que ele estava convencido de se acabar, ¿verdad? O fim da guerra foi muito comemorado no Brasil. O governo não queria fazer grandes celebrações, mas teve que ceder aos pedidos do Conde D. As ruas do Rio de Janeiro foram enfeitadas para receber os primeiros soldados que voltavam ao país. Ao voltar dos campos de batalha, os veteranos encontraram um país quebrado, sem condições de cumprir os compromissos feitos antes dos combates. O que foi prometido basicamente foram pensões, posições preferenciais de acesso ao serviço público, doação de terra e amparo às famílias. O amparo às famílias foi feito pelo caminho normal do sistema de pensões do Exército, que depois se aprimorou. A questão das terras, quando as terras foram disponibilizadas, normalmente foram colônias militares na fronteira. Havia pouca gente disposta a morar nesses lugares. Em relação ao serviço público, essa promessa pressuporia um serviço público controlado pelo governo, mas não era, e o próprio governo não tinha condição de lidar com isso. No fundo, acho que o recrutamento não ajudou muito na navegação social dos veteranos. Em 1869, o chanceler brasileiro José Maria da Silva Paranhos chegou ao Paraguai com o objetivo de conter a influência argentina no país. Ele conseguiu articular um governo pró-Brasil e foi ainda mais longe. Em 1872, o Brasil rompeu o Tratado da Tríplice Aliança e assinou um acordo de paz com o Paraguai separado dos aliados. Garantiu as fronteiras aonde o Brasil sempre quis e ainda impediu que a Argentina conseguisse a área que lhe interessava, o Chaco-Paraguai. A aliança entre Brasil e Argentina durou pouco mais que a guerra e os dois países voltaram a se distanciar. O Brasil enviou à guerra cerca de 139 mil soldados. Estima-se que entre militares e civis morreram perto de 50 mil brasileiros. 5.500 soldados uruguaios entraram na guerra. 500 retornaram, mas o número de mortos não é preciso. O número de soldados argentinos gira em torno de 30 mil, sendo 18 mil as baixas entre mortos e feridos. Entre os paraguaios, as perdas foram devastadoras. Estudos recentes estimam a população paraguaia antes da guerra entre 450 e 500 mil habitantes. Em 1870, uma série de censos estimaram a população em cerca de 200 mil paraguaios. Desses, apenas 28 mil eram homens adultos. La gente sobrevivió como pudo. En general en el campo, porque en esa época se había acabado la agricultura, se había acabado la ganadería, pero en fin, quedó como un país porque, no sé, no existía otra alternativa para la gente que vivía en el Paraguay. Era seguir adelante con lo que se tenía. Las mujeres se encargan de hacer todo el trabajo que sea de chacra durante toda lo que se le llama la reconstrucción o el periodo de posguerra. Este rol de las paraguayas es un rol que viene desde la época de la colonia, o sea, no es en absoluto extraño para las paraguayas el trabajo vinculado de las mujeres, ya sea al comercio o ya sea al campo. Ahora, las mujeres en ningún momento entran de lo que sería la política. Hay una última gran inmigración europea a Paraguay, ¿verdad? Que es coletazo de la inmigración un poco a San Pablo, pero sobre todo a Buenos Aires. O sea, gente que viene a Buenos Aires encuentra que ya el mercado estaba tomado y viene a Paraguay. Y ahí aparece el tranvía, la prensa, fábrica de hielo, de fideo, de carruajes, teléfonos. Paraguay entra a la modernidad 15 años después de la guerra, 15 o 20 años después de la guerra. Pero sobre todo con mucha inmigración extranjera, que de hecho es la que queda como burguesía paraguaya durante casi 70, 80 años, ¿verdad? Daqui do Rio de Janeiro, Dom Pedro II comandou gastos de cerca de 614 mil réis com a guerra.
Para se ter uma ideia, esse valor era equivalente a 11 anos do orçamento total do Estado brasileiro. A Guerra do Paraguai desequilibrou e comprometeu terrivelmente as contas públicas, jogando o Brasil em uma crise econômica que obrigou o governo a adotar medidas que desagradaram a todos e enfraqueceram a monarquia. O que a guerra gerou? Ela gerou dívidas, ressentimento, um certo orgulho nacional por ter vencido uma guerra, e pouca coisa a mais, né? Nós não desenvolvemos um parque industrial ou uma infraestrutura ferroviária em função da guerra. O Brasil não conseguiu utilizar a guerra para se modernizar num caminho semelhante, por exemplo, ao da União Norte-Americana na Guerra Civil. Ela leva à profissionalização do Exército. O Exército, até a Guerra do Paraguai, era leal ao imperador. Após o fim da Guerra do Paraguai, a alta oficialidade, Caxias, Osório, etc., os generais continuam fiéis antes ao imperador, enquanto que os oficiais coronéis para baixo, eles são fiéis à nação. O discurso deles é fidelidade à nação brasileira, não ao imperador. Então, é uma sutileza, mas que mostra já uma fissura ideológica na estrutura de sustentação da monarquia. O Império não exaltou a Guerra do Paraguai, mas a República sim cultivou essa memória. Aqui na Praça 15, ao lado do Paço Imperial, foi inaugurado o primeiro monumento pelo governo republicano brasileiro, a estátua do General Osório, o militar brasileiro mais admirado durante a guerra. A República celebrou os grandes heróis, mas não valorizou os soldados comuns que participaram da guerra, uma parte da população brasileira que pela primeira vez se uniu em torno de uma causa nacional. Celebrar a guerra e ganhar popularidade junto à população significaria dar a quem fez a guerra, a população pobre, a população de libertos, ex-libertos, descendentes de escravos, um papel na sociedade imperial que era impensável. A República também não fez isso. Logo depois da guerra vem a Lei do Ventre Livre, né, em 28 de setembro de 1871, né, que é uma lei que, de alguma maneira, coloca o fim da escravidão no horizonte, um horizonte tardio, longínquo, mas coloca, né? E o que é interessante, isso, do meu ponto de vista, o impacto da guerra sobre a discussão dessa lei, a promulgação dessa lei, é fundamental. Não apenas, mas a guerra é fundamental para isso. Esse fato dos escravos terem participado, disso ter sido visto como uma fragilidade do Estado Imperial. E o que é interessante é que com essa lei e com a Guerra do Paraguai, aumenta o número de associações da sociedade civil dedicadas a libertar escravos. Durante a guerra, a Argentina foi a maior fornecedora de produtos para as tropas aliadas. Quase tudo era comprado de produtores e comerciantes argentinos, que ganharam muito dinheiro com a guerra. Mas além dos lucros financeiros, a Argentina ganhou uma centralização política. La guerra fue importante para mí en la conformación del Estado argentino, aunque la historiografía argentina no lo ve de igual manera. A nadie le gusta conformarse o consolidarse como Estado a causa de una guerra. Pues yo creo que Argentina sí. Argentina logra por primera vez unir una causa nacional. Es decir, por más que en las provincias hubiese mucha reacción en contra, pero sí logra una causa nacional, entonces a ese nivel hay un desarrollo del Estado argentino importante tras la guerra. The old dichotomy in Argentina between the provinces and the city was resolved during the war. While the Brazilians were busy fighting the war against Paraguay, Mitre destroyed the rival provincial bases. There was no longer an alternative to Buenos Aires' domination of Argentina. Argentina was going to play its politics. It's going to be a nation in porteño terms. And this was not so obvious before. O Uruguai foi o país que viveu a situação mais contraditória durante a Guerra do Paraguai. Foi o estopim do conflito porque se desentendeu com os brasileiros e pediu a proteção de Solano Lopes. Pouco tempo depois, sob novo governo, era aliado do Brasil contra o Paraguai.
La guerra le dio mucho bienestar económico al Uruguay, muchos negocios, hubo un crecimiento que incluso desató un proceso inflacionario grande. Durante la guerra, el gobierno de Flores tuvo aciertos económicos importantes. Se electrifica la ciudad, o sea, hay alumbrado eléctrico, aparece el ferrocarril, aparece el telégrafo. Entonces, si ustedes me preguntan cómo es que la guerra contribuyó a la consolidación del Uruguay como nación, indirectamente lo hizo. Afirmó, pudo haber puesto en riesgo, pero afirmó al Partido Colorado en el poder que no perdió el pulso del poder. Y ese será el partido de gobierno y el partido que más hizo al Uruguay moderno. No Paraguai, nos anos seguintes à guerra, Solano Lopes foi taxado de tirano e traidor, responsabilizado pela destruição do país. Mas no século XX, a reconstrução da identidade paraguaia recuperou a figura do Marechal Lopes. Tornou-se símbolo de heroísmo nacional. Em 1936, seus restos mortais foram trazidos para o Panteão dos Heróis, em Asunción. Pero alrededor de 1900 surgió un movimiento nacionalista que pretendió revisar esa imagen tradicional del pasado. Primero fue una cuestión romántica, allá por 1900, con un periodista paraguayo llamado Juan O'Leary. Bueno, era un buen escritor, pésimo historiador, escribió una historia más literaria que histórica. Después, en la década de 1930, vino una revaloración de López. Por un lado, hubo movimientos de tendencia fascista que, por supuesto, reforzaron esa imagen del héroe con el culto del héroe. Y curiosamente después se sumaron a eso los grupos de izquierda. López representaba un sistema que estaba enfrentado al imperialismo inglés. El Paraguay fue destruido por obra del imperialismo inglés que financió la guerra. Y así, no sé, el mito de López fue cultivado desde distintos ángulos, de la derecha, de la izquierda, héroe de las reivindicaciones latinoamericanas. Y la realidad histórica no corresponde exactamente a eso. Pero también hay que decir que eso fue muy manipulado por los gobiernos, en especial por el gobierno de Stroessner. Enseñar a la gente que tiene que seguir un héroe militar, si lo seguía López, también tenía que seguirlo a Stroessner. A construção da imagem heróica de Solano Lopes valorizou também a figura de seu pai e antecessor Carlos Antônio Lopes, que é apontado como presidente da época áurea do Paraguai. Já o Marechal Solano Lopes, apesar dos discursos oficiais, não é uma unanimidade. Ariel, aqui no Cabildo tem muitos símbolos da época dos Lopes, inclusive a cadeira onde eles se sentavam quando foram presidentes. Esse símbolo, esse mito do Lopes, o que ele representa para o povo paraguaio? En realidad, los López, para mí en particularmente, fueron grandes personalidades del Paraguay. Para muchos paraguayos, Carlos Antonio López fue un gran presidente, pero con López hay muchas contradicciones. Algunos paraguayos que piensan que el Mariscal López Francisco Solano, dicen que fue un tirano, que no le consideran tan buen presidente. Yo en particular lo considero un héroe al Mariscal Francisco Solano López. Hay los lopistas y los antilopistas. Asimismo, los lopistas y antilopistas, los que están a favor de López y los que no están muy de acuerdo con lo que él decidió. Yo diría que hasta hoy es bastante complicado para un historiador o para una historiadora tratar de meterse en temas de la guerra. Todas las personas están pendientes de si va a ser un estudio a favor de López o un estudio en contra de López. Porque a favor es seguir siempre el hilo conductor nacionalista. Y en contra, esto de hablar de los niños, esto de hablar de otra faceta de las mujeres, se entiende como que el ataque es hacia López, y cuando se ataca hacia López es que uno es siempre un traidor a la causa paraguaya. Grandes discusiones entonces en torno a la guerra, normalmente en el Paraguay todavía son escasos esos trabajos, por eso siempre trabajos que tengan que ver más bien con sociedad, son extranjeros los que lo hacen y acá simplemente los discutimos. A revisão histórica da guerra iniciada por Juan O'Leary no Paraguai influenciou os estudos em outros países. Os motivos da guerra deixavam de ser os problemas entre as nações da própria região platina e passavam a ser os interesses externos. O Império Britânico, maior potência econômica da época, teria provocado a guerra para destruir a autonomia política e econômica do Paraguai. Liliana,
Também no Brasil e na Argentina, sobretudo, há autores que caminham nessa linha do Oleari. Sí, efectivamente. Me gustaría explicar que en Argentina hay dos interpretaciones sobre la guerra. Una tradición historiográfica, la tradición liberal, que fue inaugurada por Bartolomé Mitre. El culpable de la guerra había sido Francisco Solano López y sus ambiciones de liderar la región, e incluso se lo veía a Francisco Solano López como un bárbaro. Y en 1930 comienza lo que en Argentina denominamos el revisionismo histórico. A partir de esa década de 1930, un conjunto de autores comenzaron a ofrecer una lectura de la guerra muy parecida a la de Juan Oleari en cuanto a su postura antiimperialista, antiliberalismo y sobre todo en poner a Inglaterra como responsable de haber llevado la guerra contra el Paraguay. E hoje, como a historiografia argentina vê a guerra? La historiografía argentina en el presente no adhiere a las tesis de que Inglaterra fue la instigadora o la que financió la guerra contra el Paraguay, porque esas tesis no han podido ser demostradas con pruebas empíricas. Es cierto que capitales ingleses financiaron a los ejércitos aliados y al ejército paraguayo, pero eso no quiere decir que Inglaterra, como Estado, tuviese un lado no conflicto. Exactamente, tenía toda la intención de llevar la guerra al Paraguay para romper el aislamiento y abrirla al mercado británico. A ideia de que a Inglaterra tivesse fomentado o conflito, ela é ótima e podia até fazer sentido, né, caso realmente o Paraguai fosse a potência econômica que os autores ligados a essa perspectiva sustentam. O problema é que ela não se confirma na documentação, nas fontes pesquisadas. Mais fácil tentar defini-lo como talvez o último capítulo do longo processo de formação dos Estados Nacionais no História do Prata, que tem início em 1810, e talvez tenha terminado na década de 90, né, quando a Argentina finalmente se consolida como um Estado Nacional viável. When independence happened all over South America, certain basic questions about the future, like, for example, the shape of government. Should we have a monarchy? Should we have a republic? Should we have an oligarchy? Should we have an authoritarian regime? None of these questions were very effectively answered. Places decided different things at different times, and as you know, there was a long period, in many places, a long period of chaos. So these were unanswered questions. And among the unanswered questions was boundaries. Where do boundaries lie? And then the things from the 1850s and the early 60s that are more specific built upon those problems. These things include, as I was saying before, the supposition of the existence of a balance of power that either had to be defended or overcome. So if you talk about causes, those are the kinds of things that you can see. And notice that there are different levels, and there's no one single factor making all of this work. And, you know, the people who think that it's, one thing, they're really anxious for it to be simplistic, and it's not simple. I worked on this for more than 20 years. And I've looked in 25, 30 different archives. I'm telling you, it's not simple. A Guerra do Paraguai foi a maior guerra da América do Sul. Um evento dramático e complexo que ainda vai levar a muitas análises e muitas interpretações. Às vezes, a Guerra do Paraguai parece esquecida nos livros, mas é só olharmos para as cidades brasileiras que sempre encontraremos ruas, nomes e monumentos para lembrar a importância dessa guerra para os países da região platina. Para lembrar que sempre é possível fazer novas perguntas e encontrar novos documentos e imagens que nos permitam entender melhor a nossa história. Eu acho que um ponto interessante sobre a guerra, e que pouca gente fala, é que a guerra podia ter uma outra leitura se houvesse um esforço de intelectuais de todos os países envolvidos, que é entender a guerra, primeiro, como uma grande tragédia comum, certo? Claro que o Paraguai pagou mais caro, mas foi uma grande tragédia comum, porque os esforços e os sofrimentos
foram dos paraguaios que estavam na frente de batalha, mas também de argentinos, brasileiros, que não tinham interesses geopolíticos, que eram seres humanos individuais, que estavam lá porque foram enviados para lá. Não existe o lado certo e o lado errado. Existem justificativas, argumentos, motivações de todos os lados. E a leitura final, que eu acho que é consensual de todos nós, é que foi uma grande tragédia.